Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o RBRF, o FOF da RBR, né? Mais um mês acompanhando ele. Ele trouxe algumas ponderações legais aqui pra gente conversar, né? Enfim, é um FOF de 1 bi, é um dos grandes FOFs que a gente tem aí, né? A gente sabe que tem alguns Godzillas aí, né? Os dois grandes Godzillas, HFOF, BCFF, mas a gente tem alguns big players aí, igual esse cara aqui e tal. Enfim, patrimonial de R$ 78,99, tem 300 centavos acumulado. Olha só que interessante, ele está bem posicionado em tijolo, né? Ele até aumentou ligeiramente a posição no mês em tijolo, interessante de ver. São quase 100 mil cotistas, 17 fundos imobiliários no portfólio, 14 CRIs, liquidez muito boa, e vem pagando 63 cents, que dá aí 11,8% ao ano, né? A gente já comentou todos esses pontos, né? A expectativa da gestão é que mantenha um resultado recorrente, né, para esse primeiro semestre entre 60 e 63 centavinhos. A gente vai acompanhando. Aqui ele traz uma atualização do mercado. Olha que interessante: spread e fix tijolo, né? A gente tem a média, desvio inferior, desvio superior. Olha o que aconteceu com o dividendo do spread, né, do IFIX tijolo. Subiu pra caramba, né? Subiu bem. Por isso que as cotações andaram, porque abriu a boca do jacaré demais em relação ao NTNB. A NTNB caiu, né? Mergulhou. O que aconteceu? A gente tinha os fundos de tijolo pagando isso. Vou fazer o exemplo da boquinha, uma boquinha de jacaré aqui pra vocês. Tinha o fundo de tijolo pagando isso. A NTNB tava aqui. A NTNB fez isso aqui, ó. O que aconteceu com a boca do jacaré? Abriu. Abriu a boca do jacaré, o que o mercado faz? Ele fecha a boca do jacaré. Como é que fecha a boca do jacaré? Ou a NTNB volta a subir, né? A boquinha que tava fechadinha, ela se abre, ou a NTNB sobe e encontra, né? Fecha-se a boquinha do jacaré, ou os fundos valorizam para fechar, né? E isso acontece. Então por isso que a gente viu essa valorização aí no tijolado, tanto de fundo de tijolo subindo, por conta dessa boca do jacaré que abriu demais, né? E aí eu já expliquei para vocês as duas maneiras que ela tem de fechar, e nesse caso foi com a valorização, porque a NTNB não para de cair. Se porventura, vamos imaginar o cenário contrário. Cara, eu vou desenhar, que é o melhor jeito. Aqui, ó, a gente tem tijolo, NTNB. Isso aqui é quanto que os tijolos estão pagando, isso aqui é quanto a NTNB está pagando. O tijolo não vai mudar, as cotações estavam de certa forma estáveis. A NTNB, o que ela fez? Ela começou a cair. E aí o que aconteceu com a boca do jacaré? Abriu a boca do jacaré. Como a NTNB ela não estabilizou, ela não fez isso, ela ainda continua nessa trajetória descendente, o que vai acontecer com o pagamento dos fundos imobiliários? Tem que acompanhar essa curva. Como é que um fundo imobiliário que está te pagando 1% passa a te pagar 0,8%, mantendo a distribuição? Valorizando a cota. Então é assim que diminui a boca do jacaré. Vamos imaginar um cenário que, porventura, nessa alta que a gente está tendo, sei lá, vai que o governo faz alguma merda no meio do caminho e a NTNB volte a subir. E faça isso. E volte para o patamar que estava. O que vai acontecer com os fundos de tijolo? Exatamente esse mesmo movimento. E vai voltar para onde estava. Claro, muito teórico, né? Muito teórico, mas a tendência é que isso aconteça e que a boca do jacaré ela nunca vai ficar muito fechada nem muito aberta. Não vai acontecer isso aqui, por exemplo. Vamos imaginar que os fundos de tijolos estabilizem nesse patamar. Nunca vai acontecer isso, por exemplo, da NTNB ficar pagando mais que os fundos de tijolo. Não faz sentido isso. Então, a boca do jacaré ela vai estar sempre meio aberta, digamos, né? Ela nunca vai fechar demais com a NTNB subindo e ficar fechada, que não faz sentido. E também ela não vai ficar aí aberta demais com a NTNB lá estável onde está. Então, entendeu? Vocês entenderam que é um movimento conjunto. A NTNB caiu, os fundos valorizam, né? Quando eu falo que os fundos eles caem o dividendo, mas o valor de cota, para isso acontecer, o valor da cota tem que subir. Então são coisas correlação inversa, né? Cai a NTNB, sobe as cotas. Sobe a NTNB, cai as cotas. Então por isso que teve essa valorização. Vocês entenderam, né? Com a boquinha do jacaré. Vou até botar um jacaré de capa desse vídeo aí
ficar bem temático, né? A gente consegue ver a valorização aí expressiva em tijolo, shopping, corporativo e shopping melhor performance, né? Valorização de 8%, assim, altíssimo. E ele traz também uma diferença entre tijolo e papel, como é que estava a performance. A gente viu que tijolo foi embora, papel tá derrapando. Eu gostaria de ver esse FIX, papel X, alguns fundos, tirar alguns fundos dessa comparação, porque a gente tem aí alguns fundos da turminha do barulho, estão sendo negociados, vários problemas e tal, o que acaba, querendo ou não, galera, ele ser um peso muito grande na indústria de CRI como um todo e no IFIX, então acaba que bagunça. Então eu gostaria de ver esse gráfico excluindo esses players, pra gente ter uma real ciência, porque ele tá dando aí uma falsa ilusão, né? Claro, quanto que isso aqui vai estar para cima, difícil de mensurar, né? Mas o pessoal da RBR, se assistir, por favor, próximo vídeo faz um IFIX CRI X. Aí vocês sabem muito bem os fundos que precisam tirar, não vou nem mencioná-los aqui, porque vocês sabem que, né? Enfim. Aqui a gente vê a rentabilidade do IFIX, subiu 3,5% no mês, e os setores todos lá, compartilho, shopping, logística, FOF, híbrido, agência, tudo subindo, tudo que é tijolo subindo, e os CRIs empatados ali no 0 a 0 sem caminhar. Aqui a questão do duplo desconto, que ainda existe, né? Patrimonial 78,99, 79 vai, cota mercado 67. Se a cota mercado for patrimonial, você ganha 17%, 16,9%. Porém, isso acontece e o patrimonial vai subir, porque certamente o mercado inteiro está subindo, igual está subindo agora. Aí você sai de 67 para 92, mais os dividendos que você vai receber durante esse período. Difícil falar quanto tempo vai demorar para isso acontecer, mas se continuar na alta, inevitavelmente vai acontecer. E aí, cara, no final, por uma estratégia de ganho de capital e tal, é bem interessante de ver. Comentário macro, vou pular, não tem nada aqui pra gente comentar, né? Aqui tijolo e papel aumentou um pouquinho a exposição em tijolo, a gente consegue ver, aumentou aqui o galpão logístico, shopping center, diminuiu em recebíveis, né? A gente vê a movimentação. Esse fundo aí trabalha com 4 estratégias. A alfa, que são fundos de tijolo e tal, focado em valorização. A beta, trade, gira. CRI, CRI, né? E liquidez é liquidez. Então a gente vê como é que o fundo está alocado aqui hoje, né? Pouquíssima liquidez, o fundo está super alocado. Teve um resultado de 7 milhões e meio, distribuiu 8 milhões e 600, usou bastante coisa da reserva, né? Bastante coisa. No acumulado do ano, gerou 32 e pagou 34. Tá usando bastante reserva aí, hein? Será que vai conseguir manter esse patamar? Olha, confesso para vocês que eu fico meio assim, né? Vamos ver. Aqui, ele usou 8 centavos esse mês. Vamos ver se, quem sabe, no segundo semestre ele começa a girar e tal, porque senão, cara, pô, a gente já vendo que não tá muito sustentável essa distribuição. Que a evolução do patrimonial e tudo, e as posições que ele tem, as mais variadas aí, não tem nem o que comentar, bastante fundo de tijolo, tá maior posição HGPO, e aqui, investimento de CRI, né, os CRIs que ele tem diretamente, beleza? Então, galera, é isso que tem para comentar sobre o RBRF. Então, acho que o ponto alto do relatório é a questão da explicação do jacarezinho, né? Eu gosto de, quando eu gravo vídeo de FOF, uma pegada mais educacional, porque eu acho que é um produto que acaba sendo muito bom para você aprender a investir em fundo imobiliário, entender estratégia. Por exemplo, por que o mercado está subindo? O cara que entrou agora, ele está olhando tudo subindo, ele está falando, pô, por que está subindo? Aí ele lê um relatório desse, ele entende, é porque o spread abriu demais. Então por isso que subiu. Então você vai aprendendo, você vai se ligando. E aí, você não vai depender mais do relatório da RBRF para saber se o IFIX vai subir ou cair. Você vai ficar olhando o NTNB. Porque é um efeito retardado, não é assim, tipo, NTNB caiu, sobe. A mesma proporção que caiu. Não, demora e tal. Então você fica de olho na NTNB, você fica olhando ela. Ó, caraca, tava em 6,5, caiu para 6,3. O IFIX se moveu? Não. Opa. Tava em 6,3, caiu para 6. O IFIX se moveu? Não. Opa. Socando caixa. Caraca, caiu abaixo de 6 e o IFIX começou a decolar. Você já tá posicionado. Malandro é o gato, né? Beleza? Então, valeu aí, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí. Se gostou mais ainda, venha ser membro do canal. Live exclusiva, vídeo exclusivo, grupos no Telegram e bastante vídeo educativo com essa pegada explicando como é que as coisas funcionam, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!